Então, o que antes a gente via, infarto acima de 50 anos, 60 anos, que era o comum, não é mais a realidade. O que a gente vê cada vez mais é pacientes jovens infartando. É difícil porque o coração fica dividido. É um coraçãozinho que ama o que faz e ao mesmo tempo olha um bebezinho assim que precisa tanto de você. Consegue continuar tratando uma condição tão grave, pode custar a vida dele. Doutora Karen Alcântara une cardiologia e oncologia para proteger o coração de quem enfrenta o câncer. Esse paciente está vivendo mais do câncer, mas está morrendo do coração. E com relação, por exemplo, você comentou que a questão do estresse pode gerar um infarto especificamente. Para mim, de coração, se a gente conseguiu, nesse papo aqui, mudar a cabeça, mudar os hábitos de uma pessoa sequer, já tô feliz. Quer prevenir doenças do coração e viver melhor? Inscreva-se no Triuncast. Olá a todos, sejam novamente muito bem-vindos aqui ao 13º episódio do Triuncast. Eu sou o Dr. Thiago, sou host, e hoje eu estou aqui com a minha amiga, doutora Karen Alcântara, ela que é cardiologista, pela USP, cardiologista e cardio-oncologista, né, no Hospital Vila Nova Star, aqui de São Paulo, e agora, o mais importante, mãe da Helena. Exato, Thiago. Cara, muito obrigado aí por aceitar o convite. A gente sabe que nesse momento é difícil, né, ficar longe. É difícil, mas eu aceitei com o maior prazer. Muito obrigada aí pelo convite. É uma honra estar aqui com você. Cara, me conta aí, como é que foi essa trajetória para escolher cardiologia? Thiago, para mim essa pergunta é uma pergunta muito especial para mim, porque a cardiologia ela fez parte da minha escolha desde o início, quando eu tenho uma família, vim de uma família onde tem um pai cardiologista, né? Então, ver o exemplo dele, um amor genuíno pelo que ele fazia com tanta dedicação, foi o que me inspirou, de fato, para iniciar. Mas a escolha mesmo pela especialidade, ela veio quando eu consegui enxergar a cardiologia como uma especialidade muito abrangente. Para você ser um bom cardiologista, você precisa ser um bom clínico, né? Um bom clínico geral. E quando eu fiz a minha residência de clínica médica, eu vi que eu gostava de tudo um pouco. Então, eu consegui enxergar na cardiologia uma oportunidade de fazer um pouquinho de cada coisa. A cardiologia, ela se integra com todos os sistemas, então você precisa entender um pouco de tudo para ser um bom cardiologista. E eu sempre fui encantada por cuidar do paciente como um todo, de forma integral. E é isso que eu tento fazer, inclusive, no meu consultório. Eu gosto de manter um vínculo com o paciente, ter tempo, cuidar dele de forma integral, de forma holística, assim, realmente eu preciso criar aquele vínculo e entender que o paciente tem aquele médico de antigamente. Eu gosto ouvir, exato. Então, isso que me preenche, sabe? Que me encanta, que me move. Então, O pessoal que costuma vir aqui, às vezes o pessoal fala, né? Porque a medicina, ela especializou muito. Exato. E aí, às vezes, a pessoa tá com uma dor no dedo do pé. Mas a dor do dedo do pé, às vezes, o problema não tá no dedo do pé, tá na cabeça. Exato, e quando você cita aí o meu currículo, que inclusive é a maior especialidade de todas e mais importante realmente é ser mãe da Helena, eu consigo enxergar, eu fiz 3 residências e nenhuma delas eu me restrinjo, sabe? Eu sempre costumo falar, mas você é cardiologista, só que eu não preciso de um cardiologista ainda, eu só tenho 20 anos. Sim, você precisa, porque, na verdade, eu sou clínica, antes de tudo. Então, eu vou cuidar de você da ponta do dedinho do pé. A gente é médico até, antes, exato, né? médico, gente que cuida de gente, entende? Então, é isso que eu sempre viso, assim, sempre me importo muito em fazer às vezes o eu paciente costumo falar para os entender. pacientes, doutor, eu fiz tal exame e está alterado. Dependendo do exame, dependendo do que, você está sentindo alguma coisa? Não, eu falei, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente começa a tratar o exame e esquece de tratar o principal. Exatamente. Que é o doente, Exato. que é o paciente. Se importar com a pessoa, né? E é isso que a gente vê pouco por aí. A especialidade está aí para agregar, sem dúvidas, Sim. é uma coisa maravilhosa. Não, eu acho que assim, porque quanto mais conhecimento, o conhecimento ele tende a ser cumulativo, né? Sim. Então é impossível a gente saber de tudo. Não tem como. Não. Mas o hiperespecialista, ele é importante, mas a gente não pode esquecer a base, porque se você esquece a base, Exato. o telhado cai. Exato. Quando eu tava pesquisando sobre o seu currículo, né, esse cardio-oncologia, para mim, confesso que foi novo. Como é que foi essa... Porque assim, mas quando você pensa cardio-oncologia, câncer de coração, pô, mas não, é um negócio que não existe. Aí depois você vai aprofundar, você vê que, na verdade, é para cuidar de pacientes, a parte cardiológica de pacientes oncológicos. O que acontece, né? Com o passar do tempo, o tratamento oncológico evoluiu muito. E as pessoas, cada vez mais, graças a Deus, né, estão vivendo mais, né? Estão curando mais, né? Então, com esse avanço do tratamento oncológico, fez com que as pessoas vivessem mais, curassem mais e, ao mesmo tempo,
complicassem mais de causas não oncológicas, ou seja, o tratamento oncológico gerou algumas complicações cardiovasculares que a gente começou a ver, opa, esse paciente está vivendo mais do câncer, mas está morrendo do coração. Sim. Está tendo complicações decorrentes do tratamento oncológico. E aí é onde o cardio-oncologista entra, né? Ele entra para prevenir que aquelas complicações aconteçam, para deixar com que o paciente faça o melhor tipo de tratamento oncológico, o mais indicado para ele de forma segura, para que ele não tenha consequências ou não tenha piora na sua mortalidade, nas suas complicações mesmo do tratamento, que muitas vezes o paciente tratou, curou e fica aí com insuficiência cardíaca, com Sim. falta de ar, com Você gera sequelas mesmo, que às vezes fica pior do que o tratamento acaba sendo muito debilitante, mas né? é uma dúvida muito frequente, uma especialidade que é relativamente nova no Brasil, assim. Nos Estados Unidos, lá fora, realmente é uma coisa muito mais muito mais disseminada e hoje, infelizmente, ainda é uma coisa que tem alguns tabus, algumas dificuldades para... E você decidiu isso no meio da cardiologia? Você foi conhecendo? Não. Porque assim, às vezes a gente... por que você decidiu fazer tal coisa? Às vezes é uma coisa que você nem decidiu deliberadamente, né? Umas coisas que a vida foi levando. Exato. Durante a minha residência de cardiologia no INCOR, eu passei pela área de cardio-oncologia e eu vi digamos que brilhou o meu olho para uma semente futura. Eu falei, olha, isso daqui eu acho que no futuro vai ajudar muita gente, porque o câncer é uma doença, uma das principais doenças aí, mais incidentes no Brasil e no mundo, né? E os pacientes estavam curando mais, estavam morrendo por uma coisa que eu posso tentar ajudar, entendeu? Por uma coisa que eu posso tentar prevenir. Então, eu vi e me encantei também pelo perfil dos pacientes, né? Então, eu gostei muito da área e fui a fundo e fiz o meu fellowship lá no Instituto do Câncer, no ICESP. E você juntou duas áreas, porque hoje em dia as doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil e no mundo inteiro. Isso, exatamente. E aí depois vem segundo a questão oncológica, né? Aí. É uma intersecção bem interessante, realmente. Que não passaria pela minha cabeça, por exemplo. É que a gente não convive, né, com esse tipo... A gente tem os pacientes oncológicos, né, na urologia. Sim. Mas a parte... O câncer de próstata, que é o mais comum, geralmente o tratamento não envolve quimioterapia, não envolve situações de risco cardiológica, né? Uhum. Tirando o paciente que já tem alguma coisa prévia. Uhum. Mas é uma área que realmente eu achei bastante interessante depois que eu fui estudar, que eu fui ler. Uhum. E realmente acho que é nova, né? Porque durante a faculdade eu não lembro de ter visto isso. Não, eu só fui ter ciência dessa área mesmo durante a minha residência de cardiologia, né? E na minha clínica médica também, durante a residência de clínica, eu sabia da existência disso. Realmente é uma coisa que na USP é muito interessante, porque é um dos únicos centros, assim, do Brasil que dá esse acesso aí, essa oportunidade do residente conhecer essa nova área, porque não é em todas as residências de cardiologia que você passa por essa área, entendeu? Isso é muito interessante, porque abre portas, né? E você comentou que, por exemplo, tem pacientes com 20 anos que acabam, não preciso de um cardiologista, né? Considerando que a gente tem aí a principal causa de morte hoje, são as doenças cardiovasculares, quando começar? Quando começar é uma pergunta, assim, sempre. Na verdade, não tem uma idade, sabe? O que acontece é que as doenças cardiovasculares estão acontecendo cada vez mais cedo, em decorrência aí da nossa vida, né? Sim. Da nossa qualidade de vida que está pior, ou seja, uma alimentação pior, um sono pior, tela, estresse. Tudo isso vai acontecendo e impacta diretamente na nossa saúde cardiovascular. Então, o que a gente via antes como um cardiologista ser um médico para pacientes 50, 60 a mais, isso não é mais a realidade. A gente precisa falar de prevenção desde o início. Eu conversei, o Paulo, né, acho que você conhece ele, o Paulo Henrique do Amor Divino, oncologista, né? Sim, claro. E uma das trabalhava comigo, que ele era lá do Vila Nova Star. Ele atende lá ainda, a parte... Sim, às vezes eu encontro com ele por lá. E uma das perguntas que eu fiz para ele foi justamente essa questão de que a gente tem observado câncer em pacientes mais jovens, né? Sim. E, na verdade, eu acho que está tudo antecipando, não é só o câncer. A Exato. gente vê muitos pacientes jovens infartando, amigos 35, 40 anos sofrendo com doenças cardiovasculares, arritmias. E aí a gente se pergunta, né? Por quê, né? Estamos fazendo mais diagnóstico ou a incidência realmente está aumentando? Acho que um pouco dos dois, mas eu acredito muito no fruto dos nossos maus hábitos de vida. Nossa população agora está uma população que tem muita gente sedentária, comendo muito alimento ultraprocessado, com sono ruim, com muito estresse, sem tempo aí para nada, né? Sem tempo para cuidar da saúde emocional. Isso tudo impacta diretamente na nossa saúde cardiovascular. Então, o que antes a gente via, infarto acima de 50 anos, 60 anos,
que era o comum, não é mais a realidade. O que a gente vê cada vez mais é pacientes jovens infartando, jovens, saudáveis, que não sabia que precisava passar no médico, entendeu? Então, isso é o que mais preocupa. E o que hoje, dos hábitos que você observa, qual deles você acha que seria o pior? Olha, a gente sabe que as doenças cardiovasculares é uma junção, ela acontece por uma junção de fatores de risco ruins. Então, assim, escolher um só seria pequeno da minha parte. Sim. Então, assim, com certeza a gente precisa se preocupar com sedentarismo, alimentação ruim, cigarro, hipertensão, tudo isso a gente precisa atacar. Mas se eu posso escolher um, assim, se eu pudesse escolher, vou tratar isso, vou escolher isso para mudar um paciente, eu começaria atacando o sedentarismo. Tá? É o que eu esperava, justamente. Porque eu costumo falar que o sedentarismo acho que é o cigarro do século XXI. Exato. E olha só, se a gente impacta se movimentando mais, se a gente tira esse sedentarismo, se a gente modifica isso, a gente consegue, combatendo o sedentarismo, diminuir peso, diminuir obesidade, diminuir colesterol, diminuir até pressão, porque perda de peso é uma das medidas que mais impacta na redução da pressão. Diminuir estresse. Então, assim, é uma medida que indiretamente ou diretamente mesmo, geralmente melhora a alimentação. Então, assim, se eu pudesse escolher e dar um conselho, se movimentem, né? E como está sendo conciliar essa vida aí que você está agora de mãe? Tá difícil. Tá difícil porque o coração fica dividido. Quem me conhece... Literalmente, o cardiologista com o coração dividido. Literalmente. É um coraçãozinho que ama o que faz e, ao mesmo tempo, olha um bebezinho, assim, que precisa tanto de você, né? Mas eu acredito que, aos poucos, a gente vai voltando a fazer o que a gente gosta, de maneira que não impacte tanto nesse primeiro ano de vida, principalmente da criança, que é tão importante a gente estar acompanhando. Sim. Então, eu quero ser uma mãe presente, mas também quero ser a Karen, médica, que gosta e ama, e eu acho que isso vai impactar diretamente também nela. Eu percebi isso quando a Luísa nasceu. Você muda o jeito como você trata crianças, porque acaba tendo uma proximidade mais, né? Você identifica. Às vezes, eu não trato hoje mais crianças, mas, por exemplo, quando eu dava plantão de cirurgia geral, às vezes tinha que suturar a criança, enfim. E tem alguns procedimentos que você passa a olhar como fala, tá errado isso. Nossa, a você gente fala fica assim, mais sensível, exato. Né? E às vezes você vê que no pronto-socorro, às vezes acontecem coisas que falam, mas não devia ser assim, devia ser diferente. Infelizmente, às vezes, principalmente em âmbito SUS, né, não tem a estrutura que precisaria ter para oferecer o tratamento adequado para todo mundo. Mas uma coisa que eu observei parece que depois que você tem um filho, a vida antes não existiu. Eu costumo falar isso, até escrevi uma coisa sobre isso, que às vezes eu nem me lembro mais quem que eu era antes parece dela. Que a vida e olha não, que ela só tem 2 meses, parece né? que a vida não existiu. Eles mas o que eu fazia antes? Porque as coisas mudam completamente. E a gente achava que tinha pouco tempo, né? E aí você encaixa tempos a mais na sua vida que você nem imagina como a que gente tinha. vira um super-herói, né? Consegue dar conta de tudo e faz tanta coisa. Mas, sem dúvidas, eles vêm para ressignificar e nos transformar para muito melhor. Eu acredito muito nisso. E com relação Você acha que essa questão, por exemplo, de você já fazia atividade física antes? Sim, sempre fiz. E isso ativou alguma coisa do ponto de vista, assim, devo me cuidar melhor, porque agora eu tenho a responsabilidade de cuidar de um ser? Uma coisa que, assim, obviamente no puerpério, nos primeiros 40 dias é difícil, né? Sim. Você voltar para atividade física. Embora, como eu tive parto normal, eu fui liberada rapidamente para voltar, mas não tive a motivação, porque o cansaço, a dedicação Sim. ali era muito intensa. Tem toda uma questão hormonal. Mas é uma coisa que eu já me cobrei na cabeça, porque eu sei que o exercício físico impacta diretamente na minha mortalidade. Se eu quero viver mais com ela, eu preciso fazer atividade física. Então, se tratou não só de um prazer agora, de uma coisa, de um hobby, mas mudou para mim a visão para uma obrigação. Eu sou obrigada a fazer isso, porque para mim, isso se tornou essencial para viver mais com ela. Sim. Entende? Então, isso... E viver bem, né? E viver bem, com qualidade de vida, né? Porque às vezes a gente pensa que a rotina de médico a gente vai deixando, né? E muitas vezes a gente está aqui atendendo até 8, 9 horas da noite. Hoje a Luísa às vezes fica aqui com a gente. Né? Sim. E querendo ou não, ela está aqui próximo da gente, mas se pudesse estar em casa, num ambiente mais... Com certeza. Mais, não distraído, mas num ambiente mais de interação familiar, seria melhor. Uhum. Então a gente às vezes fica se questionando, né? Deveria, não deveria? Culpando, né? Exato. Nasce a culpa, né?
E aí entra também a questão, poxa, mas será que eu estou me cuidando? Será que no futuro eu vou ter alguma coisa? Como que eu vou encaixar isso? E aí você comentou da questão do sedentarismo ajudar na redução de pressão arterial. Uma dúvida que eu tenho muito sincera, assim, de onde surge a hipertensão? É uma questão genética, é uma questão de hábito de vida, é os dois? Tá. 90% ou mais dos casos de hipertensão, que é a pressão alta, são de etiologia primária. Ou seja, a gente não sabe muito bem a causa. Mas o que já se sabe é que tem correlação aí com a nossa genética, com o nosso estilo de vida, de excesso de consumo de sal, dormir mal, estresse. Então, assim, se você puder chutar com um paciente hipertenso na sua frente a causa daquela hipertensão primária, tá? Tem, claro, uma influência genética ali, mas não se sabe muito bem a causa. A etiologia secundária, ou seja, alguma doença que esteja causando aquela pressão alta é muito rara. Isso acontece muito em jovens hipertensos, que a gente sempre tem que investigar também. Mas tirando um pouquinho, deixando isso aqui um pouquinho de lado... Eu lembro que tinha alguma coisa que você tinha uma idade, né? Tem uma idade, tem muitos sintomas e clínica, né? Quando a hipertensão secundária, ele se apresenta um pouquinho diferente do ponto de vista até da pressão mesmo, sabe? Pra gente começar uma investigação. Mas respondendo a sua pergunta, a etiologia primária, hipertensão primária essencial, que a gente não sabe a causa, mas a gente sabe que tem uma influência genética, é a principal coisa que a gente tem que olhar, entender, fazer os nossos pacientes entenderem quando se trata de um paciente conscientizar o porquê que eu tenho pressão alta, mas eu sou saudável, eu faço atividade física, eu lido bem com minhas coisas. Poxa, mas você pode fazer tudo certo, mas... Infelizmente, acontece. O que eu costumo com os pacientes, né? Eu fazia atividade física, me alimentava bem, eu tive câncer. Acontece. Eu acho que a gente precisa, entender, o que eu costumo falar, a gente consegue controlar. Foca no que você pode controlar. Se você tivesse com câncer e você tivesse obeso, diabético, com a pressão descontrolada, o seu tratamento ia ser muito pior. Claro. E a gente tem, claro, conscientizar essas outras coisas. Mas quando os pratinhos já estão todos equilibrados e mesmo assim acontece um diagnóstico, a gente precisa aceitar aquele diagnóstico. Mas é importante também ressaltar aqui que a hipertensão primária, ela não vai ser descoberta sem a gente medir a pressão. Exato. Porque ela com que idade se começa a medir a pressão? Eu lembro do meu pai, ele é hipertenso. Inclusive, ele precisa voltar com você. É verdade, faz tempo que ele não passa. Ele fez esse exame esses dias, ele falou, preciso marcar com a Karen. E aí eu lembro, eu tinha uns 10 anos, eu lembro que ele adora assistir jogo de futebol. E aí ele deitava, comprava aquelas barras, acho que nem existe mais, aquelas barras de 500 gramas de chocolate. Nossa Senhora. E comia assim, numa tarde. Meu Deus do céu. E aí ele um dia do nada falou, vou medir a pressão. Tava, acho que 18/9, 18 tava lá no teto. E aí ele, enfim, mudou a alimentação, começou a se cuidar e tal. Mas eu tenho realmente essa dúvida. Às vezes eu falo, pô, mas quando que eu vou... Eu, de vez em quando, como a gente tá no centro cirúrgico, né, tá em hospital, às vezes eu chego lá na RPA, vejo que tem um monitorzinho parado, eu vou lá, boto ele no meu braço, sento e meço minha pressão. Bom. É uma forma já é alguma coisa, porque geralmente ninguém, nessa vida corrida, né, a gente não se atenta, e é muito importante medir, porque só assim a gente vai fazer o diagnóstico. Ela não vai mostrar sintomas. Quando mostra sintomas, já é alguma coisa muito grave. Às vezes o pessoal pergunta, eu tô com dor de cabeça, será que eu tô com pressão alta? Mas é difícil essa associação, porque exato. Você não sabe o que veio primeiro, né? Exato. Às vezes a própria dor está aumentando a pressão. E às vezes a gente melhorando a dor, tomando um analgésico simples, a nossa pressão normaliza. Então não dá para fazer essa associação direta. A gente precisa fazer um controle aí para conseguir realmente fazer um diagnóstico. Alguma medida de PA que, por exemplo, você mesmo fala, não, deu esse valor, é hipertenso, acabou. Existe um valor de igual diabetes, por exemplo. A gente sabe que diabetes, acima de 200, é com certeza diabético, agora tem acima de 126, né? Que eles estão considerando, e sem contar a questão da hemoglobina glicada, essas coisas. Mas para pressão também tem esse valor? Olha, o diagnóstico correto de uma hipertensão são 2 medidas, pelo menos, em momentos diferentes, acima de 130/90. Né? Mas nós já sabemos que um paciente chega para você com 200 de sistólica, por mais que, não, passei um estresse, 200 de sistólica, fez uma hipertensão tão importante assim, geralmente já tem alguma doença ali, alguma de base que não tá sendo vista. Então, esses pacientes que apresentam PA, a pressão arterial acima de 160, 180, 200 de sistólica, geralmente já tem algum grau de hipertensão, nem que seja leve, que não está sendo tratada e vista, né? Então, a gente precisa olhar com mais atenção. Acontece muito no centro cirúrgico, né? Que às vezes a gente vai operar, você tem algum problema de saúde? Não, nada. Aí você chega lá e, como protocolo, o hospital vai lá e afere a pressão do paciente.
chega na sala com 200 por 140. Você fala, tô morrendo, tem... Não, nunca tive nada, doutor, só tô ansioso. Raramente é uma ansiedade muito extrema para você Raramente o paciente não tem realmente algum grau de hipertensão leve quando chega a uma PA sistólica de 200. Precisa tomar uma atenção. Por mais que tenha, não, mas eu passei por um estresse muito, eu estou ansioso. Tudo bem, a ansiedade pode sim, a gente sabe que pode elevar a níveis altos, mas níveis muito altos, desconfie. Desconfie que geralmente tem coisa por trás. Tem alguns pessoais na internet, eu bato muito em quem está falando besteira da internet, né? E tem alguns profissionais, vou até falar entre aspas, porque é difícil, divulgando por aí o pessoal beber água com sal. Não sei se você já viu esses vídeos. Água com sal? Não vi. Água com sal integral. Porque aí o sal integral tem outros eletrólitos que vai repor a saúde. Eu falo, meu Deus, até tem um vídeo assim, tem um vídeo meu no YouTube, e assim, chove de comentário que o pessoal parece uma seita, parece religião. Sim. Que eles vão batendo. Meu Deus. E aí você fala, pelo amor de Deus, o sódio é um dos principais fatores de risco, o consumo de sódio para hipertensão. E aí o pessoal tá mandando essa pessoa tomar água com sal. Que responsabilidade, Exato. Né? E a justificativa é, quando você vai para o hospital, a pessoa te dá o quê? Soro, que é água com sal. Esse é o argumento. Aí você fala, meu Deus, aonde chegamos? Né? A tecnologia é maravilhosa, veio para muita coisa boa, mas é desesperador a falta de responsabilidade com que as pessoas disseminam informações totalmente erradas. E você observa que o pessoal tem, nessa questão dos pacientes seus que você faz diagnóstico de hipertensão, se tem muito consumo de sal? Geralmente sim, tá? Geralmente tem um consumo excessivo, mas não te falo que tirar totalmente o sal da alimentação daquele paciente vai tirar a hipertensão dele também. Não é geralmente a única e exclusiva causa o consumo de sal, entende? Então, geralmente é um fator a mais. Isso. Então, por mais que eu restrinja o sal daquele paciente, ele não cura da hipertensão. Até porque não tem cura, né? Sim. A única coisa Você tem alguns pacientes que, tipo, assim, se restringem? Tem alguns pacientes que, eu quero remédio natural, alguma coisa, não gosto de tomar remédio. Você pega muito essa resistência? Essa resistência existe, né? Ainda mais uma geração que às vezes é muito... suplemento, né? Mas eu sempre tento... O magnésio, suplemento de magnésio... Meu Deus, querem suplementar tudo, só não querem fazer o básico correto, né? Que é dormir bem, atividade física, controlar o estresse, se alimentar bem, né? Mas, bom, o que eu tento sempre explicar é a fisiopatologia da doença, para que eles entendam que não... Tudo isso a mais, todas essas cerejas do bolo, vou fazer agora, eu só quero tratar a minha hipertensão com caminhada e mudança de estilo de vida. Poxa, que legal, isso é importante, isso muitas vezes é a base, mas não é o bastante. Por quê? Aí eu tento explicar um pouquinho como que acontece a doença, por que ela vem, o que é o enrijecimento dos vasos, como que acontece a pressão alta, para que eles... Tudo é conscientização, né, Thiago? Eu acho que se a gente tiver mais tempo para explicar melhor as doenças para os pacientes e eles entenderem o porquê que aquilo acontece no corpo deles, eles vão tratar melhor. O problema é que muitas vezes nós, médicos, falhamos em dar diagnóstico sem simplesmente se importar com o paciente. É o que eu costumo falar. Muitas vezes a gente não precisa de 3 minutos para fazer um diagnóstico. A gente que está acostumado, que vê o paciente, que já trabalhamos em pronto-socorro, onde tinha que atender, 50 pacientes numa porta de PS. Só de olhar. Você vê o paciente andando, você sabe o diagnóstico. Você fala, esse paciente tem tal coisa. Mas a gente precisa Mas o grande problema é que para colocar na cabeça da pessoa o tratamento e conscientizar sobre o problema que ela tem, é difícil. Você chegar e fazer um diagnóstico, um câncer de próstata. Poxa, você precisa ficar 1 hora ali para explicar o que vai acontecer. Você tem que entender até onde o paciente entende daquela doença. Primeiro entender o que ele acha que é, entendeu? Para você conseguir levar a informação de uma forma que conscientize realmente, ele colabore com o tratamento, porque o beneficiado vai ser ele, né? Então, explicar e gastar tempo com isso é essencial. E com relação à questão... Eu tenho muitos pacientes que às vezes perguntam sobre tem medo de perder o rim por conta de cálculo renal, né? E aí, a primeira coisa que eu falo, e sua pressão, como é que tá? Não sei, faz tempo que eu não meço. Eu falo assim, olha, a principal causa de doença renal crônica hoje é pressão alta e diabetes. Sim. Então, você tem visto que os pacientes têm controlado melhor? Quando que, por exemplo, você indica fazer os exames de rastreio, que é o mapa, né? Que faz Não necessariamente. O mapa a gente faz quando a gente não consegue ter um controle, assim. Muitas vezes eu consigo pedir para o paciente medir em casa e fazer o que a gente chama de medida residencial de pressão.
tá? Então, assim, nem sempre a gente precisa colocar o aparelhinho no paciente. Isso a gente faz principalmente quando o paciente não tem muita disciplina, ou não sabe usar o aparelho, ou não fala assim, eu prefiro logo fazer o exame, mas dá muito bem pra gente, tanto em consultório acompanhar, quanto em casa fazer um controle bonitinho. Muitas vezes eu peço pro paciente fazer as medidas durante aí uma semana, tirar foto, me mandar, para eu conseguir acompanhar aí como que tá sendo o dia a dia, porque muito mais importante do que uma medida única isolada no consultório é ver como que está se comportando a pressão em casa, no dia a dia, com os estresses da vida, do trabalho, porque tem uma coisa que a gente não muda. Eu costumo falar isso muito para os meus pacientes. Não, mas minha pressão só dá alterada quando eu me estresso muito. Poxa, mas quanto que você se estressa? Mas eu me estresso todo dia. Todos os dias. É igual aquela brincadeira, né? A gente eu só fumo quando bebo, mas eu bebo todo dia. Então é complicado. Você vai parar de se estressar? Você vai largar o seu trabalho? Não. Então a gente vai ter que tratar. Entende? Então tem coisas que... É o dia a dia, né? É o que a pessoa... É a vida dele. Exato. Se ele só se estressasse uma vez por dia, uma vez por mês, tudo bem, né? Pois é. Mas não, todos os dias o trabalho rotina... é super estressante. Ele é um paciente, digamos que mais... ansioso, lida pior, assim, não tem um hobby, não tem uma válvula de escape, entendeu? Então, termina internalizando. E a gente sabe que saúde mental e coração tem tudo, total interligação. Ok, e com relação, por exemplo, você comentou que a questão do estresse, ele pode gerar um infarto especificamente? Pode sim. O infarto. O infarto, propriamente dito, a estabilização da placa e fechar a coronária e o paciente infartar. Isso, pode sim. E aquela síndrome do coração partido, broken heart, como é que funciona isso daí? A síndrome de Takotsubo, coração partido, acontece muitas vezes com estresse agudo também, uma perda de um ente querido, um susto muito grande, um estresse emocional muito grande. Geralmente, subitamente, o coração perde força e simula como se fosse um infarto, só que as artérias não estão entupidas, ou seja, não tem a doença de fisiopatologia em si, de placa de gordura. Ele simula um infarto, altera marcadores, troponina, altera muitas vezes eletro e altera o eco, o ultrassom do coração mostra um coração fraco. No atendimento inicial, você trata como se fosse infarto. E tem que ser tratado, porque a gente sabe que se realmente for um infarto de entupimento coronário, se a gente não tratar, é grave, pior. Né? Fatal. Então, a gente tem que lidar sempre com o pior. E muitas vezes, durante um cateterismo, durante uma estratificação coronariana, nós conseguimos enxergar que não tem nenhum entupimento de artéria. Então, aí entra nos diagnósticos diferenciais aí de uma síndrome de Takotsubo, essa perda de força do coração súbita, decorrente de um estresse emocional muito grande. E que geralmente é revertido em poucos dias a semanas. E a função volta ao normal. Perfil de paciente que é mais comum? Pacientes que têm esse estilo mais adrenérgico, mais estressados, mais ansiosos, esses mais é importante entender também que pode acometer a qualquer pessoa. Simplesmente uma pessoa que nunca foi ansiosa, nunca foi deprimida, perdeu um ente querido, passou por uma emoção muito forte, ela pode evoluir também com a síndrome de Takotsubo. Bacana. Com relação à questão do colesterol em si, eu acho que talvez aí você pegue um pouco mais com resistência ao uso de estatina, né? Que eu tenho alguns pacientes que reclamam, ouvi falar que estatina faz mal. Sim. Como é que tá essa parte? Isso é uma das perguntas mais incidentes no consultório. É muito engraçado como as pessoas têm medo dessa medicação, né? Infelizmente, porque é uma medicação que é muito estudada e validada na história da medicina. Há décadas que a gente tem um benefício comprovado em diminuição de morte cardiovascular, em diminuição de AVC, em diminuição de infarto. Já ganhou até prêmio Nobel na medicina. Mas, ainda assim, as pacientes têm medo e têm receio em começar uma medicação tão importante. Muitas chegam perguntando de efeitos colaterais. Vai diminuir a minha capacidade na academia, diminuir meu ganho de massa magra. Eu vou ter dor nas pernas. O meu nutrólogo disse que eu não vou fazer testosterona certo. Entendeu? Então, acontece demais, não é infrequente. Eu sempre tento explicar que, como qualquer outra medicação, a estatina ela é uma medicação que não é isenta de efeitos adversos. Sim, se você pegar uma bula de uma dipirona, um paracetamol, você não toma, né? Então, assim, qualquer medicação pode ter efeitos adversos, mas os efeitos adversos da estatina são muito raros. A miopatia em si, que é a dor nos músculos,
é super pouco incidente, tem 1, 2% dos casos. E muitas vezes a gente consegue melhorar quando a gente troca de família da classe de estatinas, a gente ajusta a dose, ou então até a gente... E não é sequela, né? Não, é efeito colateral, que você reversível. suspendeu, Se você acabou. acompanha o paciente direitinho, você consegue entender aquele momento e acompanhando, tô com dor aqui, opa, realmente tem a ver ou não tem, ou aquele paciente está tendencioso a pensar e culpar aquela estatina, que muitas vezes não é o problema, tá? Então, assim, sempre conscientizar os pacientes que tomar a estatina vai te fazer muito melhor, vai te fazer viver mais, vai te fazer infartar menos, quando realmente indicada, né? Do que ficar com medo aí de efeitos colaterais, que muitas vezes são efeitos colaterais reversíveis e muitas vezes tratáveis. A gente consegue mudar a classe da família da estatina e some, muitas vezes, o efeito colateral. Então, até mudar mesmo a medicação que ataca o colesterol, usar inibidores de PCSK9, entrar com outras medicações para tratar. Eu tenho um histórico familiar muito importante, né? Meu avô teve 2 AVCs, enfim. Meu pai trata as doenças cardiovasculares e, assim, hoje eu vi... Meu pai está com 73 hoje. Na idade dele, meu avô já tinha tido 2 AVCs. Então, assim, a gente vê que realmente você tratar precocemente as coisas... Sim. Resolve. Exato. E aí é o que eu costumo falar, a gente tem muita resistência também no tratamento de pacientes com hiperplasia, né? Porque os remédios para próstata, o pessoal lê que fica impotente, diminui libido, todo aquele contexto. E realmente existe a possibilidade, mas o que os dados mostram é 4 a 5% vai ter, 95% não. Por que não tentar? Antes de você... tudo bem, o remédio está mais atrapalhando do que ajudando, ninguém vai forçar você a tomar remédio, amarrar e jogar o remédio lá dentro da garganta. Eu acho que as pessoas precisam entender que quando você tem um efeito colateral, você pode trocar, suspender, mudar. É por isso que o acompanhamento tem que ser feito. Sim, claro. Concordo plenamente. Qual remédio eu tomo? Qual remédio é melhor? Depende. Para você pode ser um, para o seu irmão pode ser outro. Com certeza. Isso geralmente... Eu acho que essa conscientização que precisa começar a fazer... Poxa, tudo bem, o remédio tem efeito colateral, mas se eu não tratar, eu posso infartar, eu posso ter um AVC. Que é muito pior. Muito pior. Né? Então, assim, eu costumo falar isso para os meus pacientes também. Olha, o efeito adverso dessa medicação é raríssimo. A maioria dos pacientes não tem nada, absolutamente nada. A gente vai colocar uma medicação que vai mudar a sua vida, vai diminuir seu risco de ter um AVC ou um infarto. Você prefere tentar ela ou ficar com medo de não ganhar massa? Até porque já foi derrubado, tá? Nossos estudos, eles são claros, a gente já tem evidência robusta nisso, que não atrapalha o ganho de massa muscular, que a gente não tem nada a ver com essa propagação aí de besteira que dizem por aí sobre... que Sim. colocam na estatina, tá? Então, assim, realmente tem uma população pequena, discreta, mas que fala que começa a ter dor nas pernas, dor em algumas articulações até. A gente vê isso no nosso dia a dia e a gente prontamente consegue reverter isso. A gente troca a família e o paciente melhora e consegue continuar tratando uma condição tão grave que pode custar a vida dele, né? Então, isso é importante. E essa questão do colesterol, o LDL, ele realmente interfere com a questão de aumentar o risco de infarto. Eu estava lendo um estudo, na verdade não era um estudo específico, eu estava fazendo uma pesquisa de que, eu nem lembro, foi por algum vídeo que eu fui gravar de alguma disfunção erétil, que ainda nem gravei, tá só o roteiro pronto, que o aumento de cada 10 miligramas por decilitro de LDL aumenta o risco, acho que de 40% de chance de infarto. Eu não lembro agora exatamente os números, mas tem uma correlação, não tem? Com certeza. Nós sabemos que a composição da placa de colesterol, a placa de gordura que entope as artérias é justamente principalmente o colesterol ruim, né? O LDL, que a gente chama. E quanto maior o risco cardiovascular daquele paciente, o risco de ter um infarto ou AVC, isso não é da nossa cabeça que a gente coloca um paciente numa caixinha de risco. Sim. Existem calculadoras específicas, validadas internacionalmente. Tem estudos de anos, né, acompanhando pacientes. Que nos ajudam, de acordo com sua história familiar, por exemplo, que você citou do seu pai, com se você fuma ou não, se você já tem alguma placa de gordura, às vezes até na carótida ou não, entendeu? Tudo isso vai te fazer entrar numa calculadora de risco. Essa estratificação de risco serve para que nós cardiologistas, entendamos, assim, olha, esse paciente eu preciso ser mais estrito com o controle do colesterol. Esse não, eu posso ser mais permissivo. Então, paciente de muito alto risco, eu preciso levar esse LDL, esse colesterol ruim lá para baixo, tá? Para fazer com que ele
não tenha eventos isquêmicos, ou seja, infarto, AVC, progressão de doença depois isquêmica. que o evento isquêmico acontece, não tem muito mais o que vai correr atrás do literalmente correr atrás do prejuízo. Exato. Aí a gente tem que cuidar das sequelas e também cuidar para não ter outros, que eu estava fazendo, que eu estava falando sobre o óleo de coco, né? Eu fui estudar que o pessoal falava que o óleo de coco era saudável, né? E você vai ver, na verdade, ele é rico em gordura saturada. Sim, que é pior. E que ele, na verdade, ele aumenta o LDL, né? Aumenta o LDL. Lembrei, foi justamente desse. Exatamente. E a questão da alimentação, ela tá... Obviamente tá interligada, mas você percebe que tem essa... eu vou tentar melhorar a alimentação, ver como é que tá. Quando que você decide entrar com a estatina... Legal. Quando você decide só tentar mudar a questão de hábito de vida, tem legal. algum... Receitinha de bolo. A gente sabe que nem sempre a receita de bolo é para todo mundo, né? Mas só para a gente tentar entender. Esses pacientes, Thiago, que eu citei como baixo risco, ou seja, que entram naquele scorezinho de baixo risco, ou seja, um paciente saudável, que não fuma, que não tem pressão alta, que não é diabético, que não tem placa de gordura nenhuma em nenhum local do corpo. Aquele paciente redondo, assim. Eu posso ser mais permissiva com ele em níveis de LDL. Então, eu costumo até falar para os pacientes, esquece aquele valor de referência que tem no seu exame laboratorial. Não seguir por ele não fez medicina, né? Então, assim, esse paciente de baixo risco, eu posso ser mais permissiva, sim. Eu posso só dar oportunidade de tratamento conservador, sem uso de medicação, mudando o estilo de vida, sabendo que, muito embora o impacto do estilo de vida, da alimentação, da dieta, do exercício físico, na vida daquele paciente para reduzir o colesterol, ele impacta geralmente em 20% a 30% no máximo. Porque 70%, 80% é produção hepática, é genética envolvida. Então, é por isso que acontece de muitos pacientes saudáveis, jovens saudáveis, não entenderem. Sentam no meu consultório e falam assim, mas como? Eu faço tudo certo. E aí? Como eu tenho esse colesterol exame, né, que você faz uma dosagem da polipoproteína, não é? Isso, que vê a etiologia genética, a carga genética nas partículas de colesterol ruins, mais aterogênicas, entendeu? Tem, mas a gente ainda não trata ela em si, tá? Então, assim, o que vai guiar mesmo é a história clínica, é a genética daquele paciente. Eu tenho um pai, como você citou, que tem um avô, poxa, esse paciente tem uma genética forte para isso, eu preciso ter mais atenção, eu preciso fazer um check-up dele com mais... Eu vou ter que mais passar com você também, cara. Brevidade, por favor, já deveria. Mas a gente precisa se atentar mais e ser mais, assim, rígido, às vezes, no controle, tá? Porque pacientes jovens, saudáveis, que fazem tudo corretamente, eles podem ter essa tendência genética e a produção do colesterol hepática é de até 80%. Então, você pode fazer tudo corretamente, ajudar com tudo, mas você só vai impactar na redução do seu colesterol ruim até 20%, 30%. O resto é culpa da sua genética e do seu metabolismo hepático. É o que você não controla, é aquele outro lado, entendeu? Então, não é que você não deva fazer aqueles 20%, 30%, você vai. Mas, às vezes, fazendo aquilo não é o bastante para impactar e a gente tem que usar medicação. Isso que é importante, é o jogo. Porque assim, às vezes a gente também, pacientes vêm aqui, a gente faz uma lista de exames, né? Vai fazer o check-up e justamente a gente pega, né? Colesterol meio limítrofe e tal. Doutor, vai falar, olha, precisa passar com um cardiologista, passar no endócrino, ver como é que tá essa questão vascular pra gente ver. E, doutor, primeiro eu vou tentar melhorar minha alimentação. Ele sempre tem a resistência de começar o tratamento, né? Sim, e puxando um pouco a sardinha aqui pro meu lado, a gente observa, né? Tem estudos que mostram que pacientes que começam a ter, por exemplo, disfunção erétil, que a doença que causa disfunção erétil é a mesma doença que causa infarto. Obviamente, a gente tem outras causas de disfunção erétil, mas a principal para os pacientes a partir dos 40, 50 anos de idade é a aterosclerose. É o que eu falo para eles, a diferença é o calibre do vaso. O calibre do vaso peniano tem 1 milímetro. O do coração, a média, são 3 ou 4. Então, o do pênis entope primeiro. Claro. E aí, tem estudos que mostram que pacientes que começam a ter disfunção erétil, em 10 anos, ele aumenta o risco do dobro de infarto dele do que comparado com quem não tem. Porque a etiologia é a mesma. Porque a etiologia é a mesma. Exatamente. E aí eu costumo bater, mas aí surge a tadalafila, surge o Viagra, surge essas outras medicações, que acho que é até interessante a gente comentar, porque tem um mito gigantesco sobre essas medicações, né? Sim, um medo enorme, exato. Né? E se o cara não mudar o estilo de vida, se o cara não cuidar do restante, vai parar de funcionar. Mas não é porque a medicação parou de funcionar. Sim. É porque a doença dele progrediu. Com certeza. E aí é que tá, né? Se a gente consegue acompanhar esse paciente desde cedo, é por isso que
bato tanto na mesma tecla do check-up, da prevenção. Hoje a gente está numa medicina, num século que não se permite mais ser só uma medicina para tratar as consequências, né? A gente tem aí todas as armadilhas, assim, tudo que a gente precisa nas nossas mãos para fazer um diagnóstico precoce, de intervir nas coisas. Então, por que remediar uma coisa, né? Então, a gente precisa conscientizar isso. Entender que, poxa, se está acontecendo essa disfunção erétil, tem alguma coisa ali, por que vai continuar só na atividade física, na dieta, se enganando às vezes 1, 2, 3 anos? Não, é obviamente que você tem que fazer isso, mas se já existe doença ali, provavelmente aquele colesterol daquele cara não pode ser muito alto. Sim. A gente tem que puxar lá para baixo. E muitas vezes não consegue só com mudança de estilo de vida. E aí que entra as medicações. Que entra as medicações. E eu costumo falar para pacientes, se você perguntar para uma pessoa que viveu há, sei lá, 100, 200 anos atrás, o que ela gostaria, você fala, olha, temos remédio para esse monte de coisa. Você fala, olha, eu não quero tomar, eu quero voltar. Eu falo, você é burro? Você tem e você não está querendo usar? Aí era o que a gente mais queria, que a gente não tinha. Aham. E agora a gente tem e as pessoas ficam... mas o remédio, a indústria... as pessoas precisam entender que o remédio está aí, ele tem efeitos colaterais, ele pode ter prejuízos, mas em 99% das vezes ele vai trazer benefício. Com certeza. Com certeza. Tá. E com relação à tadalafila, o que você me fala? Tadalafila de medicações em geral, né? Tadalafila, sildenafila, todos esses... Eu acho que, assim... obviamente, assim, a gente vê muito medo e muita preocupação no início do uso. E eu acho que é válido. Sim. É válido, porque a gente precisa realmente de uma avaliação cardiovascular antes do uso dessas medicações, né? Ser um vasodilatador e a gente ter, muitas vezes, um paciente que já tem doença coronariana, o que acontece é roubo de fluxo. Às vezes, a gente vasodilata num canto e constringe em outro, que às vezes é muito importante. Dá realmente isquemia, dá dor, dá angina. Então, a gente passando por uma avaliação, e hoje, por exemplo, no meu consultório, as avaliações que eu faço, os check-ups que eu faço, onde eu olho, eu sempre tento olhar as artérias dele com uma angiotomografia de coronárias, pelo menos uma vez na vida, assim, se não tiver nada de histórico, a gente sempre tenta documentar e entender como é que aquele paciente é por dentro. Eu consigo dar uma segurança para o paciente fazer o uso sem medo dessas medicações, né? Que os pacientes às vezes perguntam, doutor, eu sou só hipertenso, tem algum problema usar? Na maioria das vezes não vai ter problema nenhum, né? Nenhum, mas o ideal... Sim. Geralmente os casos que acontecem, a gente tem a contraindicação absoluta, né? Que são os pacientes que já infartaram e usam o isordil, o monocordil, né? Que são os nitratos. Porque aí sim, você tem... essa é a contraindicação absoluta. Sim, tá tomando, aí não pode tomar. Com certeza. Isso já é conhecido, já se sabe, né? O maior medo, eu acho que é justamente esses pacientes que... mas eu só sou hipertenso, eu posso usar... O ideal é passar por uma avaliação, porque a doença aterosclerose coronariana, ela é silenciosa também até acontecer alguma coisa grave. Mas o que eu costumo falar é que não era a medicação que talvez vá causar o problema. Não. O que eu costumo falar para eles é o seguinte, como a doença de base é a mesma, sim, uma própria relação sexual... Um esforço que esforço físico. Com certeza. Que esse coração não vai aguentar. Sim, mas é uma oportunidade que a gente tem, né, Thiago, de falar assim, mas olha antes, entendeu? Porque... Mas o que eu acho que os pacientes têm muito medo é que a medicação cause problema no coração. Eu costumo falar, essa medicação, eles miraram no coração e erraram. Exato, exato. Serviu para gerar um medo um pouquinho, para a gente conscientizar eles da necessidade de ter uma avaliação coronariana das coronárias de forma mais... assim, palpável, né? Para a gente dar uma segurança para atacar o mesmo fator de risco que provavelmente sem a medicação poderia acontecer a mesma coisa. A posologia, né? Que é a de 5 miligramas todos os dias, né? E eles ficam com muito doutor, mas eu ouvi falar que faz mal pro coração. Não. A tadalafila em si não faz mal pro coração. O que faz mal é você não cuidar do que está te causando o problema de disfunção erétil e que também, se não cuidado, vai causar seu infarto. Exato. É a base. É justamente essas duas... essa intersecção, né, entre a disfunção erétil e o infarto, que a doença, no fim das contas, é a mesma. Sim. Com relação a essa questão do colesterol, né, o pessoal divulga muito a questão de suplementação de ômega 3. Ômega 3 ou ômega 6? Ômega 3, E tem benefício, não tem? Como é que está essa parte? O que tem de evidência? Tiago, essa questão de suplementação é uma moda agora, né? As pacientes não querem fazer o básico, né? Aquela tríadezinha de dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, mas suplementar e gastar dinheiro... Eles não querem tomar estatina, mas querem tomar um outro comprimido que dizem que é natural. Que é a mesma indústria que faz. E que muitas vezes você não sabe nem o que tem, porque assim, o ômega 3 tem
diferentes composições, tipos, diferentes dosagens, e muitas vezes eles nem sabem por que estão tomando o suplemento, eu vi uma postagem, não sei se você segue ele, o Igor Eckert. Ele não é médico, ele é nutricionista, mas ele foca muito nessa questão de medicina baseada em evidência, né? Saúde baseada em evidência. E aí ele fez um post que eu achei muito interessante. Ele falou assim, as pessoas falam que a indústria não faz remédio no estudo por remédio natural, porque não tem patente, eles não vão ganhar dinheiro. Aí ele que levou uma questão bem difícil. Para você desenvolver um remédio, uma estatina, por exemplo, você precisa ir lá provar que o remédio faz bem, que o remédio não tem grandes efeitos colaterais. São, às vezes, 10, 15, 20 anos para sair uma medicação. Começa hoje, daqui 20 anos ela vai estar no mercado. Para o remédio natural, não tem essa exigência. E se a indústria for fazer um estudo de um remédio natural, ela provavelmente vai dar um tiro no pé. Porque não vai ter o benefício. Ela vai fazer um estudo que ela não é obrigada a fazer. Para que ela vai fazer um estudo que ela não precisa fazer? Sim. Se provavelmente esse estudo vai mostrar que o remédio não tem benefício, se o estudo for bem feito, bem conduzido, por isso que eles não fazem estudo. Justamente porque eles não precisam desses estudos e o marketing vende. Sim. E a gente está diante de uma população agora que o que mais quer tomar. É incrível, né? Quantidade de cápsulas. Se tornou até uma moda no Instagram. Postar 30 mil comprimidos assim, de cápsulas. Isso para cabelo, isso para isso. Vitamina C. Vitamina C. Nossa, não vamos entrar nessa da vitamina C, que me recuso. Mas, bom, o que eu acho assim, é que o ômega 3... tem alguns tipos, né? A gente tem evidência de estudo, sim, como o próprio estudo Reduce It, tá? É um estudo bem validado, foi no American Heart, que mostrou evidência de benefício de diminuição de desfecho de morte cardiovascular, de diminuição de infarto, de eventos, em pacientes que já tiveram eventos isquêmicos prévios, em pacientes que já têm a doença coronariana estabelecida, tá? Então, a gente tem benefícios nesses pacientes de um tipo específico de ácido graxo, que é o EPA, em uma dose elevada. Acho então, que é assim, 1000, né? Que eu vi, 2 a 4 gramas. Então, é assim, bastante coisa, bastante e coisa. geralmente você não acha isso nas suplementações. Não, 2 a 4 gramas por dia. Tem que tomar tem que tomar várias cápsulas. Então, assim, a gente precisa ter isso especificamente nessa população, e tem uma população também beneficiada que os estudos mostram que são os pacientes que têm hipertrigliceridemia. Triglicérides, que é um outro tipo de gordura mais alta, que é uma gordura que é diretamente interligada ao consumo de álcool, sedentarismo, consumo de o triglicérides é mais realmente relacionado à alimentação. Isso, alimentação, alimentos industrializados, carboidratos, tá? É fortemente impactado esse colesterol, esse tipo de gordura, por essas medidas. Então, para esses tipos, essa população específica, assim, agora, esse tanto de gente aí que toma, falando que está tomando para um benefício cardiovascular, uma coisa que a gente não tem comprovação científica nenhuma. Muitas vezes não sabe o tipo, a dose. Exato, só tomando comprimidos, achando que estão fazendo um bem para a saúde e não estão fazendo o básico, outro vídeo que bastante comentários me criticando, né? No YouTube foi quando eu falei da suplementação de magnésio, né? O pessoal também adora suplementar magnésio. E tem 500 subtipos lá do magnésio, não sei das quantas. Sim. E é tudo no final das contas magnésio, né? Só muda a absorção. Sim. Tem alguma evidência de suplementação desse tipo? Eu falo, vai comer uma maçã do que você complementa Para a saúde cardiovascular, não. Nada, né? Mas a gente sabe que tem alguns benefícios, sim, alguns determinados da saúde gastrointestinal, no intestino, no sono. Tem algumas coisinhas surgindo e eu gosto da suplementação de magnésio. O magnésio, na cardiologia, a gente usa muito para arritmia. Né? Porque a gente sabe que tem evidência em diminuição de extrasístole, de pacientes que têm algumas extrasístoles, são pacientes que são mais, digamos que, hiperreativos, tem um holter. Tá. Muitas vezes a gente consegue limpar aquele holter, tirar as extrasístoles do paciente com suplementação, tá? Não, muitas vezes é a única coisa que a gente faz, mas tem, sim, algumas doenças arritmogênicas que a gente usa o magnésio como nosso aliado. Mas não para o que... Para pressão alta, não? Não. Não. Que eu já ouvi falar, eu comecei a suplementar magnésio e minha pressão normalizou. Porque diminui o estresse. Aí, olha, é o seguinte, se você tá tomando magnésio e ao mesmo tempo tá fazendo uma yoga, fazendo uma atividade no campo, tendo contato com a natureza, você tá fazendo realmente um benefício. A ciência tá cada vez mais mostrando, evidenciando isso, que existe sim um benefício das atividades extras aí, a yoga, uma respiração,
uma atividade física são atividades baratas, fáceis de fazer, acessíveis e tem impacto, sim. Isso é fato. A gente não pode deixar isso de lado, mas não vamos falar que só o magnésio. Trata a hipertensão arterial, né? Se o magnésio te servir para te dar um booster, para você fazer uma atividade física lá ao ar livre, ótimo, vamos tomar o magnésio, entende? Então, a gente tem que ter essa jogo de cintura, às vezes, sim. né? E com relação a anabolizantes? Bom, também é um outro tema, né? Não sou uma médica que sou contra, mas eu acho que tem que ser bem indicado, né? O que a gente o que eu costumo falar é que eu acho que assim, eles vendem como se fosse algo... água, né? Eu acho que até pior que água, né? Porque água, o pessoal não fala que dá o que dá testosterona, né? Como se fosse uma promessa de uma coisa, né? Exato. E às vezes eu chego ao paciente, mas minha testosterona tá 400, 500, eu queria que tivesse 700. Mas peraí, mas pra quê? Não muda nada. Não muda nada. Aumenta o risco cardiovascular, aumenta a pressão, aumenta a arritmia, aumenta a hipertrofia ventricular, ou seja, hipertrofia, o aumento do músculo cardíaco, predispondo a arritmias, predispondo morte súbita. Então, assim, são tantos riscos, aumenta o risco de câncer, que a gente já sabe, isso a gente já tá careca de saber. Então, é tanta coisa em jogo que a gente coloca, eu costumo falar, né, que testosterona, essa é uma analogia que o homem entende bem. É igual óleo de carro. Ele precisa estar entre os níveis ali que para baixo é ruim e o para cima também. Exato. Aí é onde a gente entra. Para baixo também é ruim. Se realmente existe um hipogonadismo que tem que ser tratado, vamos pesquisar primeiro a causa, para ver se a gente não é só meter uma testosterona no paciente. Exato. Né? Eu costumo falar para o paciente que assim, eu tomei 2 doses e aí eu repeti, minha testosterona tá baixa. É óbvio? Claro. É óbvio que vai continuar baixa, porque quando você dosou, você não dosou a sua, você dosou a que você aplicou. Sim. Então, ter justamente essa... Tá baixo, muito baixo, tudo bem. Vamos tentar buscar essa causa. Geralmente, o que eu pego muito aqui é sono inadequado. Sono é extremamente importante para a produção de testosterona. O que eu pego do paciente obeso, que a hora que você faz uma polissonografia, eles estão... sem dormir praticamente. Exato. E aí tem que atacar a obesidade. Exato. E aí você dá... Tudo bem, você pode dar testosterona para esse homem para ele ajudar nesse começo de ele perder peso. Mas é tão difícil, né? Porque aí toma, fica bem, continua obeso. Continua obeso. Entendeu? Então, assim, você tem que sentir, às vezes, o momento adequado de entrar com a medicação. Exato. Eu acho que concordo plenamente. Não dá para ficar baixa, mas também não dá pra gente achar... tem alguns estudos que mostram, né? Que se você manter baixo, aumenta o risco cardiovascular também, né? Então, assim, o alto demais e o baixo demais é ruim. Mas a gente primeiro tem que, em vez de chegar prescrevendo a testosterona, entender o motivo dela. Por que ela tá baixa? Investigar direito, passar com o endócrino direito. Então, assim, investigar ao certo e não sair prescrevendo aí testosterona para todo mundo, porque, obviamente, você vai ser amado pelo paciente. O paciente vai te amar. Vai resolver todos os problemas, vai estar mais disposto, vai ganhar... O médico bom hoje em dia é aquele que prescreve, dá uma receita desse tamanho, né? Exato. Eu já peguei paciente, juro por Deus, eu tinha fotos, agora acho que eu apaguei, com mais de 50 itens em manipulados. E aí ele chega pra mim e fala, doutor, mas meu testículo diminuiu depois que eu comecei a tomar. Eu falei, óbvio que ele diminuiu. Claro, né? Claro. Alguém te falou que isso é coisa? E pacientes jovens, 30, 35 anos. É muito triste, né? Sem falar nada, que o querem cara ter não tem filho ainda. Exato. É aí muito você triste. fala, mas alguém te avisou que isso poderia acontecer? Não. Ele não. Só falaram que ia melhorar e que eu ia tomar todo esse monte de remédio. É que nem a geração do Ozempic e do Mounjaro, que é agora, assim, uma medicação incrível, é uma moda. Mas alguém te falou que se você não fizer uma atividade física, se você não consome proteína e cuida da sua massa magra, seu metabolismo cai, você fica no efeito sanfona e para sempre vai ser refém e nunca mais, entendeu? Todo mundo tá sempre atrás do... Sempre vendendo o ouro, né? E o ouro é fácil, é maravilhosa essa medicação. Eu uso muito, muito, mas eu converso. Eu vejo o perfil, se o paciente tem perfil de usar aquela medicação, se ele pode usar. Porque tem paciente que eu falo, não, isso daí vai ser uma bengala o resto da vida. E não é que eu queira tirar, porque muitas vezes a medicação está indicada o resto da vida, mas ele vai fazer o resto. Eu preciso tratar outras coisas antes. Ele está entendendo o que eu estou dando, porque o que acontece muito, tá? No meu consultório. Chega gente tomando Mounjaro, tomando Ozempic, perdendo 10, 15 quilos. Mulheres com perda de cabelo, falta de ânimo, desmaiando, tudo isso. Mas é efeito colateral da medicação. Não, você não come mais. Você não tem energia, você não come carboidrato. A medicação está fazendo mais mal do que bem. Mais mal do que bem. Ficando magra a todo custo. Medicina, todas as intervenções que a gente faz, seja com procedimento cirúrgico, seja com remédios, é uma balança, risco-benefício.
Você pega um paciente obeso, sei lá, IMC de 35, ele tá lá sedentário, você entra com a medicação, o benefício que essa pessoa vai ter é gigantesco. Então, para essa pessoa, às vezes não tem muita discussão. Agora, eles começam a usar para quando o benefício começa a diminuir, e aí a balança já não começa... E mesmo, Thiago, para aqueles obesos que têm indicação clássica, que vão usar para o resto da vida com razão e otimamente indicado, você precisa gastar tempo, entende? Para explicar para aquele paciente o que vai acontecer com ele com essa medicação. Você vai parar de ter fome. Então, se você não se atentar para sua reserva... Você vai desnutrir. Você vai desnutrir. O que vai acontecer? Você vai começar a ficar com anemia, vai cair cabelo, vai ficar sem força pra nada, entendeu? Então, assim, é orientação. Não dá, pra mim, deveria ser obrigatório. Começou a tomar essas medicações, nutricionista, entendeu? Cuida da alimentação, tá? Porque muita gente faz isso, começa a ficar sem comer. E aí tem todas as consequências de uma desnutrição, né? Sim. E eu acho que, independente, é uma ótima medicação. Eu sou fã número 1, mas... tem prós e contras, como tudo na medicina, e precisa ser muito bem indicada. Como toda intervenção, né? Eu acho que a gente precisa deixar claro que não existe milagre, as medicações são bem-vindas, na maioria das vezes, quando muito bem utilizadas, quando elas chegam para alguma coisa. O remédio emagrecedor, a caneta emagrecedora. Quando começa o marketing muito em cima, aí que vem o problema. Exato. E às vezes vem alguns profissionais, eu não sei se mal formados, mal orientados ou mal intencionados, que talvez seja até o pior, vendendo algo que... Vendendo ouro, né? E eu costumo falar, né, um dos motivos que eu fiz o podcast, eu já falei isso algumas vezes aqui, foi tentar dar voz pra gente boa. Que a gente tá precisando disso. Porque se a gente boa não aparece, os maus sobressaem, né? Então fica aí, a internet cheia de besteira. Né? Quem precisa realmente falar, às vezes fica com vergonha, não quer falar. Não tem tempo, não tá atualizado nessa vida de... E aí eu falei, bom, como eu já tô aqui, vou começar a trazer quem precisa falar. Legal, muito boa a iniciativa, parabéns. Ricardo, se você... dá um recado aí. Ai, Thiago, foi um prazer enorme estar aqui com você, conversar um pouquinho sobre a minha prática clínica, conversar um pouquinho sobre assuntos tão importantes que mudam tanto a vida das pessoas. E, para mim, de coração, se a gente conseguiu, nesse papo aqui, mudar a cabeça, mudar os hábitos de uma pessoa sequer, já estou feliz. Já é o suficiente. Já é o suficiente. A gente já fez nossa parte, né? Então, que a gente continue aí cuidando da nossa saúde. Eu acredito que nunca deixe, assim, para se arrepender, sabe? O que mais dói meu coração é quando eu vejo um paciente jovem que infarta lá, tem filho pequeno, fica lá, cheio de sequelas e fala, mas eu não sabia se eu fizesse um check-up, se eu me cuidasse um pouquinho antes. Então, não seja essa pessoa. Se você tem acesso, principalmente, porque tem tanta gente que não tem esse acesso, né? Gostaria de ter. Se você tem esse acesso, não deixe de cuidar da sua saúde, de fazer o seu check-up direitinho, de prevenir Nossa medicina é preventiva hoje. A gente não precisa esperar acontecer, né? Graças a Deus, a gente tem tecnologia para isso. A gente tem informação para isso. Então, não se arrependam, porque cuidar do seu coração é cuidar também de quem você ama, né? Porque se eu costumo falar para os pacientes, fazer o rastreio do câncer de próstata. Cara, às vezes você gostaria de ver seu filho se formar? Exato. É cuidar exatamente, disse tudo. Exatamente isso. A gente cuida da gente cuidando do próximo, cuidando do nosso filho também. Então, assim, por eles, se não for por você, por eles, entendeu? Se cuidem. E não seja egoísta, né? Não seja egoísta, exato. Então, eu acho que esse é o recado principal. Show. E, cara, quem quiser te acompanhar aí, quais são as redes sociais? Acho que é o Instagram, principalmente, né? Isso, é o doutora Karen Alcântara. Isso, eu compartilho um pouquinho também, tanto da minha vida pessoal, porque eu acredito que a gente não é só, né? Eu gosto muito de ser real, né? E também tento sempre levar informação aí para vocês e ajudar. Acho que no meu Instagram também tem um link de acesso para marcar as consultas. Show. Cá, muito obrigado novamente. Eu sei como foi difícil para você fazer essa escolha. Coração até palpita aqui, de saudades. Eu já vou até voltar da minha licença maternidade. Muito obrigado, realmente, do coração. Foi muito bom nosso papo aqui. Foi sim. Gostei muito. E para você que ficou com a gente aqui até o final, um grande abraço e até o próximo episódio.